Bom dia a todos e a todas dos municípios que estão em contato conosco aqui da videoconferência do CEMEAM, da Secretaria de Educação. Meu bom dia a todos e todas e dizer para vocês que hoje é com muito prazer que a gente está iniciando falar de uma temática tão importante para os nossos municípios, em especial para a comunidade escolar, em virtude da dengue e da chikungunya e da zika, interferir negativamente no nosso processo de aprendizado, na frequência dos nossos alunos e muitas vezes do abandono escolar. Então, a Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário Gedeão Amorim e da nossa diretora Janibete Nunes e do Departamento de Gestão Escolar, do qual eu faço parte, Delta Segadilha, vem falar de um assunto para vocês, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde, que coordena no Estado o processo técnico de vigilância dessas doenças que acometem todos nós dos nossos municípios. Então, nós estamos aqui com as técnicas da Fundação de Vigilância em Saúde, elas vão se apresentar para vocês, para que nós, neste dia, possamos colaborar no sentido de prevenção dessas doenças, né? E dizer a todos que é um prazer imenso agradecer as nossas coordenadorias distritais que vem dando apoio na divulgação dessas videoconferências que nosso departamento passa para vocês. Então, obrigada a todos. A nossa metodologia é trabalhar na informação e depois nós vamos ter meia hora de intervenção de vocês com perguntas para as nossas técnicas que estão aqui à disposição. Então, vamos dar início e eu vou passar agora a nossa fala para a técnica da vigilância, que é a Raquel, para que ela possa se apresentar e dizer o que é que nós estamos fazendo. Posteriormente, a Luciana se apresenta também e nós daremos início da nossa videoconferência. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme reencontrar vocês aqui nesse canal da SEDUC, no qual nos permite fazer contato com vocês e passar as orientações necessárias, assim como receber um feedback de vocês das atividades realizadas em prol hoje do combate ao Aedes aegypti. Então, nós estamos na Semana Estadual de Combate ao Aedes aegypti e o meu nome é Raquel Tapajós. Sou assessora do Grupo Técnico de Integração da Fundação de Vigilância em Saúde e é com muita satisfação que a gente vem aqui novamente para conversar um pouco com vocês sobre essa atividade que vocês já vêm realizando ao longo de todo o ano e no qual a gente vem observando aí resultados, a princípio positivos, do esforço conjunto de toda a comunidade escolar com a equipe da saúde dos municípios e com a população. Então, hoje a gente quer reforçar com vocês esse trabalho que vocês já vêm realizando em combate ao Aedes aegypti, em parceria com todos aí do município, para que a gente possa fortalecer ainda mais essas ações no próximo período que a gente tem pela frente e, com isso, a gente evitar que as pessoas adoeçam de dengue, de zika, de chikungunya, como vocês já vêm fazendo da maneira mais adequada possível. Eu passo a palavra para a Luciana, que é bióloga lá do GDTV, e que vai falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente também vai conseguir abordar aqui com vocês na manhã de hoje. Bom dia a todos. Me chamo Luciana Fé, sou bióloga da área técnica do setor da dengue, na Fundação de Vigilância em Saúde. E eu venho falar hoje, complementando o que a Raquel comentou, né, sobre a conclusão das nossas ações na FVS, em relação a todo o monitoramento e controle vetorial para se eliminar os focos de mosquito da dengue, né, do mosquito transmissor de doenças, né, de arboviroses, como a dengue, febre chikungunya e zika vírus, né, que tem uma importância muito, muito grande na saúde pública. Bom, tecnicamente, nós fechamos o terceiro LIRA pelos municípios, foi feito de forma
muito coesa, foi feito com muito sucesso. Nós obtivemos um índice, né, de infestação, do levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, o LIRA. De uma maneira geral, os municípios apresentaram índices baixos, 33 municípios, né, apresentaram baixo risco, enquanto 10 municípios apresentaram médio risco e somente um município, o município de Guajará, apresentou alto risco. De uma maneira geral, o que nós observamos? Que houve uma predominância do Aedes em caixa d'água a nível de solo. Isso foi apontado como o principal depósito, né, do vetor dessas doenças, dessas arboviroses. Isso, de certa forma, reflete uma certa preocupação para a área técnica, no sentido de que são depósitos que são comumente encontrados nas residências. Então, há de se ter um certo cuidado, né, com esses depósitos, e principalmente no momento que o estado entra no seu inverno amazônico, né? Então, vão começar os regimes de chuva. Então, a população, de uma maneira geral, tem que ficar atenta a proteger esses depósitos de maneira mais eficiente, de forma que evite a proliferação do vetor dessas doenças de importância na saúde pública. Ao longo dos últimos dias, entrando em contato com todos os nossos parceiros, né, o Ministério da Saúde estabeleceu que o último dia 30 de novembro foi o Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, e foi feita uma mobilização aqui na sede do município de Manaus, e também alguns municípios realizaram mobilizações nas suas escolas, em outras instituições públicas também, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti. Mas como a gente falou um pouquinho antes, o Estado do Amazonas ele tem um decreto governamental em que ele estabelece que todos os anos, na primeira semana de dezembro, é comemorada, na verdade, é uma semana alusiva à Semana Estadual de Combate ao Aedes aegypti. Então, ao longo dessa semana inteira, nós estamos intensificando as ações em todas as nossas instituições públicas, e a gente queria, junto com vocês, assim, reforçar a necessidade de intensificar as ações, como a Luciana bem explanou. Nós iniciamos agora o nosso período chuvoso, e como já é de conhecimento de todos, aliado ao calor que a gente tem aqui na região amazônica, que a gente tem um clima mais quente e úmido, então a chuva aliado ao calor, ele proporciona um ambiente favorável, né, propício para que o vetor ele possa se proliferar, e com isso está transmitindo aí várias doenças, dentre elas se destacam dengue, zika e chikungunya. Então, como a Luciana abordou anteriormente, a gente encerrou no último mês de outubro o LIRA, que é o levantamento de infestação rápida do Aedes aegypti, no qual foi possível identificar em cada um dos municípios quais são os depósitos predominantes do vetor. E como ela relatou, a gente identificou que no estado do Amazonas, de um modo geral, os depósitos predominantes são aqueles depósitos a nível de solo, ou seja, depósitos de reservatórios de água a nível de solo. Então, são tanques, são caixas d'água, são baldes, são depósitos que a gente utiliza justamente para reservatório de água. Então, a gente gostaria, junto de vocês, de intensificar as ações de combate ao vetor e com atenção especial aos depósitos de nível de solo. Então, o que a gente pode estar realizando ao longo desse período? A gente sabe que os 10 minutos contra o Aedes é uma grande estratégia que a gente tem e que tem sido bastante positivo o resultado dos 10 minutos contra o Aedes, no qual vocês utilizam o checklist dos 10 minutos e com apenas 10 minutos é possível fazer uma inspeção tanto na área interna quanto na área externa da sua residência, do seu ambiente de trabalho, enfim. Com a ajuda de algumas pessoas, se for um local maior, com 10 minutos, uma vez na semana, a gente consegue identificar possíveis criadouros do vetor e já eliminá-los mecanicamente. Então, basta que a gente, se identificou algum possível criador, a gente pode eliminá-los
jogando a água que tem dentro do reservatório e não esquecendo de fazer a limpeza desse reservatório, porque a gente precisa escovar a parede desse reservatório ou passar o lado grosso da esponja nesse reservatório para que a gente evite que os ovos do vetor ele fique grudadinho lá na parede do reservatório. Lembrando que o mosquito Aedes aegypti é um mosquito extremamente resistente e que tem que ser adaptado à nossa realidade humana. Então é importante que a gente faça a eliminação correta do criadouro. Por isso que eu lembro bastante vocês aqui de fazer também a lavagem da parede do reservatório, porque se o ovo do mosquito ele ficar lá grudadinho na parede do reservatório, daqui a 1 ano, se ele entrar em contato com água novamente, ele pode evoluir para eclodir o mosquito e a gente voltar a correr o risco de ter essas doenças. Portanto, é importante que não é só a gente jogar água ou colocar areia no pratinho da planta, é importante que a gente faça também a escovação, a limpeza da parede do reservatório para que a gente elimine por completo a possibilidade do mosquito virar adulto e daí ele ser um transmissor dessas doenças que são doenças sérias, que são doenças que nos preocupam, que são doenças que, se não forem tratadas oportunamente, elas podem gerar uma série de complicações, podem trazer algumas sequelas para a vida humana e podem causar, inclusive, a morte. Por isso que é tão importante um trabalho que, de certa forma, é muito simples, que é o combate ao vetor, mas que ele pode causar uma série de complicações para a vida humana, e por isso que é tão importante, é um trabalho de extrema importância para a saúde pública, como foi relatado anteriormente. Então, a gente solicita a ajuda de todos vocês. A gente hoje vem alcançando bons resultados, e esses resultados eles estão aliados ao fruto do trabalho que cada um de vocês vem executando. Ou seja, a gente tem hoje, no período de janeiro a outubro, a gente apresenta 68% de redução nos casos notificados de chikungunya em relação ao ano de 2017. A gente também tem como resultado positivo aproximadamente 42% de redução dos casos de dengue em todo o estado do Amazonas, quando a gente compara janeiro a outubro de 2018 ao mesmo período de 2017. E a gente tem aproximadamente 32% de redução dos casos notificados de Zika vírus, também em relação ao mesmo período. E é claro para a Fundação de Vigilância em Saúde que esse resultado positivo dessa redução no número de casos dessas doenças, ele está relacionado à nossa principal estratégia, que é o combate ao vetor. Então a gente agradece a cada um de vocês que tem participado ativamente no combate ao mosquito Aedes aegypti. É de conhecimento de todos que nós ainda não temos vacinas disponíveis para o combate dessas doenças todas. A gente tem hoje no mercado aí, com muita dificuldade ainda de acesso, uma vacina já para dengue, mas que ainda não está disponível livremente para toda a população. Então, de fato, o que a gente tem hoje é combater o vetor, porque exposição ao vírus a gente pode ter. Algumas pessoas que já tiveram dengue podem ter dengue outras vezes, porque a gente tem 4 sorotipos. A gente tem aí a questão da Zika, que é uma doença que aparentemente não tem tantos sintomas evidentes, então a pessoa de repente pode até ter Zika, mas não ter tantos sintomas e por conta disso não procurar o serviço de saúde. E aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de identificar esses pacientes. A gente tem a chikungunya, que pode causar uma série de complicações, que é uma doença que causa fortes dores articulares, que pode trazer sequelas como artrite, enfim, outras complicações, que por isso é muito importante que a gente esteja preparado sempre para combater o vetor, no sentido de evitar que as pessoas possam adoecer de dengue, de zika e de chikungunya. Então a gente agradece a colaboração de cada um de vocês que tem sido importante. A Luciana apresentou alguns dados em relação ao Lira, que eu já falei para vocês que é o levantamento rápido
de infestação do vetor Aedes aegypti, e com isso a gente tem apenas um município hoje que se encontra com alto risco de infestação, que é o município de Guajará. Então, alerta para a população de Guajará. Guajará está ali coladinho com o Cruzeiro do Sul, no Acre, que são locais que já têm um histórico de transmissão, alta transmissão nos últimos anos. Então, é importante demais que a população de Guajará se mantenha alerta nas ações de combate ao vetor e que a população dos demais municípios do estado do Amazonas continuem também combatendo o vetor de forma efetiva, como vem trabalhando, agindo prontamente para que a gente possa reduzir cada vez mais os índices de infestação e, com isso, manter a nossa população protegida dessas doenças. Então, a gente sabe que a redução dessas doenças que a gente falou antes é fruto da eliminação dos criadouros e que isso de grande responsabilidade, né? Essa conquista positiva que a gente tem até o momento é de grande responsabilidade da intensificação das ações por parte do governo do estado, seja na área da saúde, seja também dos nossos parceiros da educação, que eu quero daqui a pouco falar em especial para o pessoal da educação, mas também da população, que tem sido extremamente importante no combate ao vetor. Então, só para destacar ainda mais um pouco das ações do governo, a gente sabe que no último ano a gente teve a implementação de algumas ações também por parte logística. Alguns municípios receberam veículos e embarcações para que pudesse reforçar as suas ações. E nos últimos dias também a gente deixou disponível todo o material educativo para que possa ser trabalhado durante esse período de intensificações que a gente considera aí de novembro até aproximadamente maio, que é quando a gente tem um período maior de chuvas, e com isso a gente intensifica ainda mais as ações ao longo desses meses. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e falar para vocês que uma das grandes estratégias que a gente implantou desde o ano de 2016 foram as brigadas contra o Aedes aegypti. Então, a gente tem o decreto 36.640, um decreto governamental de 22 de janeiro de 2016, que estabelece a criação das brigadas contra o Aedes aegypti nas instituições públicas. E aí eu quero parabenizar especialmente as escolas públicas estaduais, na presença aqui da professora Delta, que é uma grande parceira nossa há anos na Fundação de Vigilância e Saúde, na saúde do Amazonas como um todo, e que tem fortalecido essas ações das brigadas contra o Aedes aegypti, inicialmente pela capital Manaus, mas que a gente tem expandido ao longo do último ano também para as instituições do interior. Então, na última semana, a gente teve alguns eventos na FVS, nós tivemos um seminário de avaliação onde a gente homenageou alguns parceiros nossos, e é claro que a SEDUC seria uma dessas homenageadas, porque as escolas públicas estaduais têm feito um excelente trabalho em relação principalmente à brigada contra o Aedes aegypti. Vocês têm sido o carro-chefe do nosso programa estadual de brigadas contra o Aedes aegypti, que tem servido de exemplo para todo o país. Então, quero dizer a vocês que o trabalho que vocês têm executado, ele tem sido excepcional e que tem servido de exemplo para todo o país. Nós temos hoje outros estados que já entraram em contato com a gente, pedindo orientações ou querendo saber da nossa experiência bem-sucedida com o programa de brigadas contra o Aedes aegypti, e que eles estão implantando em seus estados, da mesma maneira que a gente implantou no nosso ao longo dos últimos anos, com um diferencial que o estado do Amazonas ele tem feito o monitoramento dessas brigadas ao longo do ano inteiro. Então a gente passa junto com vocês o ano inteiro aplicando o checklist de 10 minutos dentro das nossas instituições e também
no entorno das escolas. O mais importante de tudo é que as escolas elas têm feito atividades no extramuro, então vocês têm ido até a população para orientá-los sobre a necessidade da gente combater esse vetor, e o trabalho que vocês das escolas têm feito tem sido sensacional e importantíssimo para que a gente possa ter alcançado os índices que hoje começam a ser um pouco satisfatórios, mas que a gente pode melhorar ainda mais. Então, eu gostaria nessa oportunidade de aproveitar para chamar todos vocês das escolas do interior para que a gente dê continuidade nas atividades que já vêm sendo realizadas por vocês com tanta dedicação, com tanto empenho, e que a gente possa, junto disso, expandir para outras instituições públicas no município de vocês. Então, a gente conta com a colaboração aí da equipe do setor saúde e também das escolas, para que a gente possa, juntos, manter as nossas brigadas ativas e, acima de tudo, que a gente possa expandir essas brigadas para outras instituições públicas, que aí, todos juntos trabalhando, o trabalho com certeza será muito mais efetivo. A gente tem que lembrar que o slogan do Ministério da Saúde para o combate ao Aedes aegypti desse ano é que o perigo é para todos e o combate também. Então, uma frase que realmente é muito coerente para a situação que a gente vive. Então, todo mundo tem que fazer parte dessa luta, 10 minutinhos de cada um, não vai gastar muito tempo, a gente pode contribuir com isso e a gente vai estar cuidando da nossa saúde e da saúde dos outros também. E a gente é responsável pelo ambiente que a gente vive. Então, por isso que é importante a gente evitar de deixar lixo fora do local correto, né, de espalhar por aí tampas de garrafa PET, ou deixar garrafas espalhadas que possam acumular água, pneus, enfim, todos aqueles objetos, enfim, que a gente já tem listado lá no checklist, que a gente precisa ter uma atenção maior para que a gente possa evitar a proliferação do vetor. Então, vamos lembrar aí de trabalhar em parceria para que a gente possa dar continuidade das ações e que a gente, né, consiga, ao longo desse ano, entregar o selo para mais instituições em cada um dos municípios de vocês. Então, vocês sabem que o programa de brigadas, ele é um programa que ele tem alguns pré-requisitos que precisam ser cumpridos para a continuidade do trabalho, e por isso que o pessoal da educação tem sido premiado em virtude de seguir à risca o que tem sido projetado pelo trabalho, pelo programa como um todo. Então, na verdade, vocês precisam aplicar o checklist uma vez na semana. Aliás, primeiramente, é preciso definir uma pessoa responsável pela equipe de brigadas, treinar uma equipe mínima dentro de cada instituição e que essas pessoas se comprometam de uma vez na semana a aplicar o checklist de 10 minutos contra o Aedes. Feito isso, é importante também relatar tudo que foi encontrado de criadouro e quantos que foram eliminados, preferencialmente fazendo registros fotográficos para que vocês possam nos enviar. Porque quando vocês identificarem algum criadouro que não seja passível de eliminação, aí vocês vão acionar a equipe da gerência de endemias no município para que eles possam fazer o tratamento desse criadouro. Lembrando que só vai fazer o tratamento do criadouro a equipe da endemias, porque eles são qualificados para lidar com os biolarvicidas, com os larvicidas, com os produtos químicos que são necessários para auxiliar o tratamento daqueles criadouros que a gente não pode eliminar. A maioria deles a gente consegue eliminar, então a gente pode fazer isso sozinho, não precisa esperar pela equipe de endemias para fazer. E mandando esse relatório uma vez por mês lá para o GTI, a gente pode depois deixar disponível o e-mail para vocês, a gente mantém essa atualização das atividades realizadas e a gente tem mandado todo o material educativo necessário, botões, faixas, banner e o selo para essa instituição. Então, essas instituições que ao longo dos 2 últimos anos vêm mantendo a continuidade no trabalho, ainda que tenha o período sazonal ali entre junho e outubro, que a gente
diminui um pouquinho a carga de trabalho de combate ao AIDS, que é quando a gente está no verão forte. De toda forma, essas escolas a gente teve, já que na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos a premiação de 14 escolas públicas da rede estadual, aqui no município de Manaus, que mantiveram uma excelente atuação ao longo desses 2 últimos anos e que servem de referência para o programa de brigadas. Então, o que a gente espera é poder expandir essa premiação também para o interior. Para isso, a gente precisa contar com o compromisso de vocês de nos enviar regularmente, todos os meses, o relatório de atividades que vocês realizam, para que a gente tenha o monitoramento de tudo que tem sido realizado no município e que a gente possa comprovar quem são os atores responsáveis por essa redução da infestação e, consequentemente, na redução do número de casos. Então, a gente chama aí todos vocês para reativar as suas brigadas. O Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social da FVS já deixou disponível no almoxarifado o material educativo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também, lá do Grupo Técnico de Integração, no 3182-8505, 3182-8505. É o telefone institucional do Grupo Técnico de Integração da Fundação de Vigilância em Saúde, e aí nós podemos auxiliar vocês em qualquer necessidade para reativação das brigadas ou para ampliação das brigadas nos seus municípios. Então, a gente queria, na verdade, agradecer a todos vocês e queríamos dar a oportunidade também para que vocês pudessem nos falar o que vocês já conseguiram realizar de atividade ao longo dessa semana, o que vocês ainda têm planejado para os próximos dias. Lembrando que a gente tem até o dia sexta-feira, dia 7, para a gente intensificar as ações. Aproveitem, façam registros fotográficos. Tudo isso é importante para que a gente possa também encaminhar para o Ministério. E aí a gente deixa bem claro por que é que o estado do Amazonas tem conseguido uma redução nos índices de infestação. Então, a gente vai manter no próximo ano o selo verde, que a gente está numa situação de certa forma favorável, razoavelmente favorável, porque nós temos 10 municípios ainda com médio risco de infestação e um município com alto risco. Então, com a intensificação das chuvas nesse período, a gente corre ainda um grande risco de ter epidemia, não só de dengue, mas das 3 doenças simultaneamente. E aí a gente tem que lembrar que a nossa capacidade de assistência à saúde ainda não é suficiente para atender a demanda de toda uma população se adoecer de uma vez só. Então, a gente precisa realmente trabalhar no combate ao vetor. Então, contudo, a gente vai manter o selo verde esse ano para as instituições que tiverem as suas brigadas implantadas e que trabalharem ao longo do ano. E a gente espera, sinceramente, que no próximo ano a gente possa ter uma redução maior nos índices de infestação, que a gente não mais tenha municípios com alto índice de infestação e que a gente possa cada vez mais entrar num cenário favorável aí para controle realmente do Aedes aegypti e, consequentemente, da dengue, da zika e da chikungunya. Eu vou passar a palavra à professora Delta para ver se a gente tem mais alguma questão assim, para complementar. Lembrando que eu gostaria que, na presença delas, assim, todos vocês, de realmente agradecer, Delta, ao apoio e à parceria da SEDUC ao longo desses anos. A SEDUC tem sido realmente importantíssima, não só pelo programa de brigadas, né, que tem realizado, mas também por sempre nos conceder esse espaço. Agradeço à SEDUC, ao secretário Gedeão, por viabilizar o espaço para a FVS e ter sido uma grande porta de comunicação da área da saúde com os municípios do interior. E através de vocês a gente tem tido a oportunidade realmente de conversar, de estar mais próximo dos municípios, de receber as necessidades deles e também de tirar as dúvidas, de apoiar no que for necessário, ou de fazer como a gente vem hoje, de certa forma agradecer o trabalho que os municípios têm realizado e pedir também para que a gente dê continuidade ao que tem sido feito. Então, agradeço a professora Delta, em nome da FVS, e estamos juntos aí para trabalhar
sempre em prol da melhoria da qualidade de vida da população do estado do Amazonas. Bom, é importante essa parceria, até porque sozinho a gente não consegue fazer uma educação em saúde para redução de doenças e agravos que interferem no processo de aprendizado. Então, nós estamos fazendo o nosso papel enquanto educadores, aonde nós só podemos caminhar se formos em parceria. Quem detém o conhecimento técnico é a FVS, juntamente com os seus técnicos, e nós levamos eles para que possam estar transmitindo para vocês essas condições técnicas, né? E a gente sabe que a educação tem um papel importante nesse processo, até porque faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa lei maior, que é a LDB, e nós temos essa meta e essa importante função para evitar realmente que o aluno deixe de frequentar a escola, porque essas doenças trazem períodos muito longos de restabelecimento e os alunos se afastam da escola. Muitas vezes eles abandonam a escola por causa de uma dessas doenças, e nós temos óbito também. A Raquel não falou, mas a gente sabe que essas doenças podem levar a óbito. E a Zika, em especial, para gestantes. Nós sabemos das consequências danosas para as crianças que as mães tiveram a Zika no período gestacional e que levam sequelas para o resto da vida. Então, nós queremos, com essas ações pedagógicas e educativas dentro da escola, realmente, para que a gente possa alcançar nossos índices de melhor aprendizado, nossos índices bons no IDEB, em todas as avaliações externas que nós estamos investindo. Bom, mas eu gostaria de dar o exemplo da nossa ação dentro das nossas escolas estaduais da capital com os nossos programas de brigadas. Então, nós temos 100% das nossas escolas estaduais do município de Manaus com o programa de brigadas. Todas elas, uma vez na semana, buscam eliminar e ver os criadores dos mosquitos dentro das próprias escolas ou do seu entorno e eliminar. Porque se a gente eliminar um mosquito, não vai ter doença. E se a gente não vai ter doença, a gente vai ficar bem, né, na nossa qualidade de vida e nos nossos processos de aprendizado. Então, o foco maior da Brigada contra o Aedes na escola é eliminar os criadores da escola e do seu entorno, muitas vezes, quando pode. Quando não pode, a Raquel já disse, é só entrar em comunicação com a gerência de endemia dos seus municípios. A ele cabe colaborar com a escola na eliminação de focos que estão em seu entorno, ou mesmo, às vezes, muitas vezes dentro da escola, impossível de ser eliminado pelos nossos brigadistas. Então, nós temos escolas com 3 equipes de brigadas, aonde faz parte o professor coordenador e os alunos brigadistas. Nós temos colocado no nosso WhatsApp, que nós temos com alguns municípios, exemplos de como as nossas escolas estão trabalhando. A parte pedagógica, né, de ensino, ela é feita dentro da sala, né, com os professores. E a partir do próximo ano, no nosso calendário escolar da Secretaria de Educação, nós vamos ter de 3 a 7 de dezembro a semana de combate ao Aedes aegypti. Então, ele ainda não está dentro do calendário escolar, mas a partir do ano de 2019 já vai estar lá dentro do nosso calendário, tanto para a capital como para o interior, a semana de luta contra o Aedes, transmissor da dengue, chikungunya e zika, de 3 a 7 de dezembro. Permanece nesse período, porque geralmente é a primeira semana, porque na lei que diz, na lei 4.398, de 1º de dezembro de 2016, a semana é na primeira semana de dezembro. Então, a gente procura coincidir dentro do nosso calendário esta semana para dar oportunidade para que todas as escolas possam trabalhar pedagogicamente, construir o seu dia D de eliminação,
pelo método de brigadas, que é os 10 minutos contra o AIDS. Então, eu gostaria de dizer para vocês, no ano de 2019, nós vamos planejar, e em alguns municípios nossos, principalmente aqueles que estão com índice de infestação maior, até porque nós não podemos ir em todos os municípios, para que a gente possa ver como é que estão trabalhando, se implantaram o programa de brigadas e como é que está sendo realizada essa atividade na escola. Aqueles que ainda não tiveram construído o seu programa de brigada, nós iremos em loco instalar a brigada da escola, das escolas daquele município que nós estamos com os índices muito altos. Bom, e dizer para vocês que além de fazer o seu trabalho, uma vez na semana feito o checklist, eles elaboram os seus relatórios e eles mandam uma cópia para a Secretaria de Educação, lá para o Programa de Educação e Saúde na Escola, do qual eu coordeno dentro da GEPAI, da Gerência de Programas, Projetos e Atendimento Escolar, e manda uma cópia para a FVS por meio da Raquel, que coordena a sua gerência, a sua instituição lá dentro da FVS. E dentro desses, a importância desse relatório é, além de a gente ver que vocês estão fazendo o trabalho de brigadas, é identificar quais são os criadouros pertinentes que estão dentro das escolas e trabalhar em cima disso. Porque, pedagogicamente, nós podemos trabalhar essa questão, mas nós temos uma prática, que é eliminar esses criadouros. E saber quais são os criadores pertinentes de dentro das escolas. Porque aí cabe à FVS identificar esses criadores e a gente poder estar intensificando a nossa ação de prevenção dentro da escola. E muitas vezes o trabalho extra classe, né? Que vai para a rua, que vocês fazem as passeatas, fazem as manifestações em praças, em outros logradouros, como nós fazemos aqui, né? Na semana de combate, as nossas escolas vão para a rua, mostrar para a população o que a escola está fazendo e solicitar dessa comunidade que ela faça o seu papel também. Além do mais, além de intensificar as ações pedagógicas nesse período, além de fazer a intensificação no dia D, que é do combate aos criadouros, nós também temos uma campanha que é feita dentro das nossas escolas, em parceria também com a FVS, que é colocar na frente da escola a sua faixa dos 10 minutos ou a sua faixa onde diz que nós estamos fazendo dentro da escola, para despertar o interesse da população para ver o que é isso, o que é 10 minutos. Então, para ele saber que os 10 minutos não é só para a escola, que aos 10 minutos não é só para os nossos alunos desenvolverem, que é a população também, porque o combate tem que ser feito por todos. E aí é uma forma de mostrar para a população de fora da escola o que a escola está fazendo e incentivar essa família, a população de fora da escola, que faça o seu papel também. Então, nós temos essas 3 ações. Intensificação da parte pedagógica, né? Dentro, com os nossos professores, em qualquer uma disciplina. Nós temos o combate dos nossos focos dentro da escola e também nós temos a colocação dessas faixas no muro das escolas, mostrando para a população o que a escola está fazendo e que ela faça o seu papel também. E muitas vezes isso tem dado certo, até porque aqui é muito mais fácil a gente verificar, fiscalizar quais são as escolas que não estão colocando isso na porta. Porque se é campanha, é para todos. E para o ano, essa campanha vai ser colocada dentro do calendário. Assim como nós temos o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que nós tivemos agora, dia 1º. Então, ela vai constar. Então, o que está no calendário escolar tem que ser feito pelas escolas, né? E o que nós queremos nessa campanha e nessas atividades que a gente desenvolve na escola é não ter uma escola transmissora de doença. Se eu tenho foco dentro da escola, esse foco pode estar... O mosquito desse foco vai
transmitir doença se picar uma pessoa doente. Então, nós não queremos que as nossas escolas sejam transmissoras de doença, principalmente da dengue, da chikungunya e da zika. Então, é por isso que nós, enquanto educadores, estamos nos empenhando para fazer esse trabalho, porque é benefício para todos nós. É benefício para a educação, porque nós vamos ter pessoas sadias. É benefício para a educação, porque nós vamos ter menos infrequência e, muitas vezes, o abandono escolar. E é bom para a saúde, porque vai evitar que essas pessoas procurem os centros de saúde, as unidades de saúde, para se tratar. E quem ganha com isso somos nós, todos da população. Então, é por isso que a Secretaria de Educação se envolve, se empenha, porque nós estamos no caminho da prevenção. Então, na escola, a gente faz a prevenção, faz a alimentação de coisas, e precisamos contar com todos vocês. Então, nós vamos ver para o ano, no planejamento, quais são os municípios que estão maior índice, e vamos escolher alguns para que nós possamos implantar, se ainda não implantou, o programa de brigadas, e também fazer o nosso papel enquanto educadores, né? Trabalhar a educação preventiva. Bom, então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço muito, porque eu sei que alguns municípios já têm suas brigadas, né? E aqueles que ainda não têm, que quiserem, solicitem, porque nós temos parceiros bons, que é a FVS, e junto com a educação, para fazer isso no município de vocês. Não é todos, mas a gente procura aqueles que estão com maior índice para que a gente possa multiplicar o nosso trabalho, que é feito com bastante êxito na capital. Tá? Então, eu gostaria de pedir agora para os gerentes de endemias, para o pessoal da saúde do município, que quando tivessem alguma atividade relativa à prevenção dessas doenças, que vocês convidassem os nossos gestores, professores, ou representantes das escolas da capital, ou do estado e do município para fazer parte. Porque eu acredito no parceiro, aquele que constrói contigo aquilo que ele quer dentro do município, dentro do local. Eu sempre digo, não me mandem fazer o que vocês querem. Vamos sentar para planejar o que nós queremos, né? E é isso que eu acho que nós devemos fazer também nos municípios. Convidem, que nós temos o maior prazer em participar e contribuir com a saúde e com a nossa população escolar e não escolar, para a redução dos índices dessas doenças no município de vocês. Bom, nós temos agora pouco tempo, mas nós gostaríamos de ouvir os municípios, aqueles que procurarem nos passar alguma mensagem ou solicitar alguma... fazer alguma pergunta para a gente abrir. Se não tiver município para abrir, a gente continua para fechar o nosso tempo, mas eu gostaria de dizer para vocês que daqui a uma semana nós vamos estar com essa videoconferência no YouTube e que vocês poderão procurar no YouTube da SEDUC, onde vai ter as ações da SEDUC e ter essas ações já elaboradas lá para que vocês possam reproduzir. Aqueles que não tiveram como acessar e não ou ouviram ou só viram, que vocês podem estar no YouTube procurando essa mensagem para que vocês possam ver o que é que nós estamos falando para todos vocês. Então, eu não sei se tem algum município acenando para a nossa interatividade, e a gente vai continuar com a Luciana para as suas algumas informações ainda para desenvolver para vocês. A Luciana, ela vem acompanhando. Eu quero dizer para vocês que nós estamos em consonância com o Ministério da Saúde, por meio da Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes, onde a Secretaria de Educação se faz presente, uma vez no mês, essa vídeo para o Ministério, e a gente lá vamos debater o que cada município está fazendo, o que cada município precisa fazer, e a gente passar para vocês aquilo que a gente está ouvindo do Ministério. E aqui nós temos uma parceria bastante intensa, né? Porque nós estamos bastante juntos,
tanto a Secretaria de Educação que FBS, em qualquer um agravo, aonde nós temos o maior índice acometendo os municípios, nós estamos juntos. Eu acho que é essa a colaboração da educação no sentido de minimizar todas essas mazelas que se encontram, dependem da nossa prevenção. Bom, eu quero dizer para vocês que eu gostaria de agradecer antecipadamente aos nossos coordenadores regionais de educação, que sempre se empenham em abrir as portas para outros convidados participarem dessa interatividade e dizer também que eles convocam os nossos representantes de escolas para que nós possamos estar levando conhecimento. Porque eu só posso prevenir a partir do momento que eu tenho conhecimento. A partir do que eu tenho conhecimento, aí sim eu vou trabalhar para contribuir com a redução dessas doenças e agravos que interferem nesse processo, né? E aí a Luciana tem alguma palavrinha para a gente fechar, porque nós já estamos chegando ao final, Luciana. E principalmente os municípios, que eu gosto de esperar. Fala o nome dos nossos municípios que estão com maior incidência, porque eles se enxergam quando falam nele. Pode falar. Pessoal, enquanto área técnica, né, da coordenação estadual da dengue no estado do Amazonas, a professora Delta pediu para que eu falasse, né, comunicasse os municípios, né, que estão com médio e alto risco, principalmente, né? Mas antes de começarmos, eu gostaria de salientar duas coisas. No estado do Amazonas, nós temos 45 municípios que são considerados infestados pelo vetor Aedes aegypti, isso é muito importante salientar, e 17 são considerados não infestados. O Lira, como eu falei e a Raquel bem frisou, o levantamento rápido de infestação pelo Aedes aegypti é então realizado nesses 45 municípios que são infestados, tá? Então, por meio desse levantamento, a professora Delta pediu para que eu falasse quem são principalmente os municípios que apresentam médio risco. Nesse caso, Coari, tá? Então, nós gostaríamos, enquanto área técnica, tivesse uma maior atenção, principalmente para os depósitos a nível de solo, né? Que são os depósitos domésticos, os reservatórios. Então, vamos ter atenção, vamos ter cuidado com esses reservatórios, tá? Então, Coari, Humaitá, como eu já falei, Guajará é o que apresenta alto risco. Manaus é um município que apresentou médio risco e foi detectado que 6 bairros daqui de Manaus apresentam ainda uma certa vulnerabilidade com relação à presença desses depósitos. Então tem que ter muita atenção mesmo, pessoal. Novo Airão, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença, Tonantins e Tefé. E como eu salientei, como a doutora Raquel, a professora Delta salientou, muita atenção ao município de Guajará por ter apresentado um alto risco no nosso Lira de 2018. Então, pessoal, como salientado nessa nossa reunião hoje, é muito importante que tenhamos sempre a participação de cada um no combate a esse vetor. Como bem salientado pelo Ministério da Saúde, o perigo existe e o combate é de todos. Então, a coordenação estadual da dengue está sempre aberta, sempre se mostra presente e atenta a qualquer dúvida, né, a qualquer... está sempre presente e se mostra aberta a qualquer colaboração, tá? Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a professora Delta por sempre abrir as portas à FBS. Suas considerações finais. Bom, então atenção especial aí para Coari, Humaitá, Itacoatiara,
Jutaí, Novo Airão, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença, Tocantins e Tefé, além do município de Manaus. Então, a gente queria atenção especial, a gente espera que minimamente nesses 10 municípios novos do interior, né, Delta, a gente consiga manter as brigadas funcionando de forma ativa nas escolas e que a gente possa contar com a colaboração de vocês para que a gente saia dessa situação de médio risco para baixo risco. São municípios, na sua maioria, bastante populosos, né, Tefé, Itacoatiara, Coari, Humaitá, são municípios de uma população bem populosos, municípios que têm uma alta rotatividade de pessoas o tempo inteiro, não só desses municípios para Manaus, mas dos municípios do entorno deles, para eles, que são quase que referência ali para as suas regiões. Então, nós gostaríamos de contar com a colaboração de todos vocês para que nós tivéssemos realmente as brigadas implantadas e funcionando da maneira que deve funcionar, minimamente nas escolas, mas que a gente possa expandir isso também para as outras instituições públicas. São municípios grandes, Coari, Humaitá, Tefé, Itacoatiara são municípios grandes, então a gente precisa realmente contar com a colaboração de todos vocês para que a gente possa trabalhar de forma bastante ativa no combate ao vetor. Então, a gente mantém, na verdade, o trabalho de forma intensiva para todos os municípios do estado, inclusive para aqueles que não são infestados, porque a gente sabe que se a gente não trabalhar na prevenção, daqui a pouco esses municípios passam a ser infestados também. A gente tem um exemplo muito claro disso nos últimos anos, por exemplo, o município de Eirunepé, era um município que não havia infestação do Aedes aegypti, um município que relativamente é bem distante de Manaus. Você demora dias para ir de barco ou de balsa, de avião são 4 horas praticamente. Então, um município que não havia a presença do vetor, mas que recentemente, acho que foi ano passado, passou a ser um município infestado pelo Aedes aegypti. Então, o mosquito, ele vai junto com a gente nas embarcações, ele pega a carona aí nos barcos e ele chega nos municípios. E as pessoas, elas circulam muito rapidamente de um município para o outro, e de Manaus, enfim. Com isso, a gente consegue ter o vírus circulando nos mais longínquos lugares que a gente tem no estado do Amazonas. Então, um município que hoje pode não ser um município infestado, também tem que trabalhar na prevenção, também tem que trabalhar na eliminação de criadouros, ainda que a gente não tenha vetor, mas para que a gente possa evitar de ter esses vetores e que a gente futuramente não tenha mais municípios infestados. O estado do Amazonas tem 62 municípios, desses 45 já tem a presença do mosquito, e esse mosquito ele pode transmitir qualquer uma das doenças que a gente falou para vocês, dengue, zika, chikungunya, entre outras doenças também que a gente acaba não citando aqui.